O povo brasileiro não está em dívida com Cuba somente pelos 113 milhões de brasileiros que os médicos cubanos atenderam desde 2013, mas por ter mostrado que os seus médicos são bons, como disseram os pacientes brasileiros deles à imprensa. Por 2, o programa Mais Médicos estar provando que é bom. E por 3, mostrar que Bolsonaro, além de responsável, é um completo idiota. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A mídia brasileira vem malhando o Mais Médicos e, sobretudo, os médicos cubanos desde 2013, igualzinho ao que Bolsonaro faz. Mas não é só porque o programa foi criado por um governo do PT, mas porque os médicos que constituem a maior parte do programa Mais Médicos eram cubanos. Apesar disso, o programa é um êxito estrondoso, como mostra o grande alvoroço que a saída deles do país causou após Bolsonaro agredi-los e ao país deles. 113 milhões de brasileiros foram atendidos por médicos cubanos. Ou seja, metade da população brasileira foi atendida pelos médicos cubanos. Claro que muitos passaram mais de uma vez por cada médico cubano, mas de qualquer forma o número é pra lá de vistoso. Não é à toa que, segundo a imprensa está informando, a população atendida pelos médicos cubanos está declarando que esses médicos são, ou eram para eles, melhores do que os médicos brasileiros, não só pela forma carinhosa de atender os pacientes, mas inclusive por tocar nos pacientes, que é uma coisa que médico brasileiro coxinha não faz. Mas o fato é que o Brasil acaba de contrair uma dívida com Cuba que talvez seja maior do que aquela gerada pelo excelente trabalho dos médicos cubanos. Cuba gastou uma fortuna, ou vai gastar uma fortuna, para abrir os olhos do povo brasileiro. A imprensa também está relatando que a formação e a exportação de médicos cubanos é uma das formas mais criativas da ilhota caribenha para burlar o boicote criminoso que lhe impõem os Estados Unidos. Apesar de idiotas como o Bolsonaro e os analistas da mídia dizerem que os médicos cubanos são ruins, eles estão em 67 países e constituem a maior fonte de geração de divisas da ilha caribenha. Segundo matéria da revista Época, o envio de profissionais de saúde para o exterior responde por 11 bilhões dos 14 bilhões de dólares que Cuba exporta em termos de bens e serviços. A saída dos quase 10 mil médicos cubanos do Brasil vai custar a Cuba nada mais, nada menos do que 1 bilhão de dólares, já que os médicos cubanos repassam 70% dos seus salários ao país que permitiu que eles estudassem e se formassem sem gastar um centavo. Assim sendo, Cuba vai perder 10% do que ofere com a exportação de médicos cubanos, mas por que está fazendo isso? Para manter a dignidade. Vamos entender o seguinte: a mídia criticar os médicos cubanos, dizer que Cuba é uma ditadura, vá lá, é a mídia e Cuba não tem acordo nenhum com a mídia. Cuba tem acordo, ou tinha acordo, e ainda tem, por enquanto, relações diplomáticas com o Estado brasileiro. Quando a mídia fala besteira sobre Cuba, Cuba não tem que nem dar bola. Agora, quando o chefe de Estado eleito do país com o qual Cuba mantém relações diplomáticas e tinha um acordo comercial, insulta esse país e insulta os seus profissionais que estão aqui prestando um serviço tão bom, aí já é demais. Bolsonaro não se limitou a fazer exigências públicas, em vez de fazê-las em privado,
como seria adequado a dois países que mantêm relações. Bolsonaro deveria ter convocado uma reunião com os cubanos e apresentado seu pleito. Não, como ele só quer aparecer, ele foi à mídia acusar, insultar Cuba e seus profissionais, como se ainda estivesse em campanha para agradar essa horda de tarados que circunda em volta desse tarado mor que é Jair Bolsonaro. O resultado da gabolice bolsonariana foi trágico para os brasileiros. Segundo reportagem do Jornal Extra, do Grupo Globo, 24 milhões de brasileiros ficarão sem atendimento médico. Enquanto isso, a mídia divulga o grande problema que o Brasil vai ter para repor esses milhares de médicos cubanos que vão sair do país, porque os médicos brasileiros, eles só querem trabalhar em bairros nobres e próximo a shopping centers. Enquanto que os médicos cubanos trabalhavam em cidades pobres, distantes ou nas periferias das grandes cidades. Como disse a chancelaria cubana ao encerrar o acordo com o Brasil, o povo brasileiro saberá a quem responsabilizar pelo sofrimento que irá passar por ter perdido os médicos que eram, em alguns casos, os únicos que essas pessoas tinham na vida. Cuba desmascarou Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.